Quero convidar os irmãos a abrir as Bíblias no livro de Salmo de número 133 e apenas o versículo 1. Salmo 133, no verso 1. Amém. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Amém. Então, estamos aqui para meditar, a respeito desse salmo. O título dessa mensagem é Vivendo em União, Como o texto já bem sugere, vamos falar sobre a união. Está aí a imagem do tema, que os irmãos possam ver. Então, os irmãos já devem ter ouvido uma frase bastante comum, corriqueira, que a gente ouve aí, que é aquela: ninguém faz nada sozinho. É uma frase que não é bíblica, mas se você parar para pensar, ela reflete uma grande verdade nas nossas vidas, na vida de cada um dos seres humanos. Pense, por exemplo, que cada um de nós, desde quando você nasceu, você já nasceu precisando de alguém. Você ainda não tinha capacidade de fazer as coisas sozinhos. Para você nascer, um médico precisou ali fazer aquela operação. Antes disso, você já tinha ficado na barriga de sua mãe ali 9 meses. E assim vai sucedendo durante toda a vida. Para estudar, você vai precisar de um professor. Você vai precisar de alguém para te ajudar no trabalho. E assim segue, durante toda a nossa vida. Nós vamos precisando dos nossos próximos, das pessoas que estão próximas a nós. Então, parando para pensar, observando, dessa maneira, a gente vê que essa frase, de que ninguém faz nada sozinho, ela é verdadeira, sim. Só que muitas das vezes, as pessoas, elas não querem ver, elas não querem enxergar essa realidade, elas não querem aceitar isso. Principalmente agora na era digital, a sociedade ela tem se tornado cada dia mais egoísta. Os irmãos podem observar isso. Cada um quer ficar no seu canto sem ser incomodado. Infelizmente, muitas vezes pode se tornar uma realidade até mesmo dentro das igrejas. E por isso é importante a gente falar a respeito desse tema, para que isso não venha afetar nós. Mas hoje nós vamos aprender com esse texto, que essa realidade ela não pode entrar em nosso meio. Nós precisamos aprender que nós, que somos cristãos, que somos crentes, nós devemos viver em união, irmãos? Firmes e fortes, unidos. E durante essa mensagem que os irmãos possam aprender como fazer isso, por que fazer isso. Esse Salmo de número 133, ele faz parte de uma sequência de salmos que são chamados de cânticos de peregrinação, que são os salmos de 120 ao salmo 134. Esses cânticos de peregrinação, eles eram canções, que provavelmente, os comentaristas bíblicos dizem isso, que provavelmente eles eram usados nas subidas que o povo de Deus fazia ali até a cidade de Jerusalém. Essas subidas aconteciam 3 vezes ao ano, que era para as principais festas de Israel: a Páscoa, a festa de Pentecostes e a festa dos tabernáculos. E esse salmo ele foi escrito por Davi. Então Davi talvez ele escreveu esse salmo vendo a união do seu povo, do seu reino unido. Os irmãos que fizeram a leitura do Velho Testamento devem ter visto lá em Samuel, acho que, se eu não me engano, em 1 Samuel, que quando Davi vai assumir o trono, que Saul morre, ele assume somente na tribo de Judá. E o restante do povo ficou com Isbosete, que era filho de Saul. E posteriormente, depois que Isbosete, filho de Saul, foi assassinado, que Saul assumiu o trono, que todo Israel veio a reconhecer Davi como rei. Então, pode ser numa circunstância dessa, após Davi ver que o seu reino tinha sido unido, que ele compôs esse salmo. que Davi estava dizendo é que o Israel ideal era aquele que as pessoas elas
praticavam uma preocupação mútua uns com os outros. Elas tinham uma verdadeira fraternidade para com o outro. E esse texto mostra para nós essa mesma essência. Nós que somos povo de Deus, né, irmãos? Nós somos irmãos em Cristo. Nós devemos estar sempre unidos, em paz uns com os outros, amando o nosso irmão de forma verdadeira. E apesar desse salmo estar nesse contexto, né, de um só povo, mas ele também se aplica a nós enquanto família. Nós devemos também, né, é bom estarmos unidos com a nossa família, com o nosso irmão, a nossa irmã, pai, mãe. E diante disso, então, dessa introdução, vamos ver a maneira correta de estar unido, por que nós devemos estar unidos com nossos familiares e também com a nossa igreja, com nossos irmãos em Cristo. Primeiro vamos falar de família, união em família. A família, os irmãos podem ver lá no livro de Gênesis que ela foi instituída por Deus. A família foi instituída por Deus, foi por meio da família que Deus povoou o mundo. Então a vontade de Deus, irmãos, com certeza é que as famílias elas venham viver em união, que elas venham viver em amor. Mas se você for ler a Bíblia, você vai encontrar muitos exemplos onde, infelizmente, famílias optaram por não viver em união. Vamos ver alguns exemplos, né, de desunião em família. O primeiro exemplo, ele é o mais conhecido, com certeza. Os irmãos podem ver que é de Caim e Abel. Caim e Abel. Abel fez uma oferta ao Senhor, o Senhor se agradou daquela oferta e Caim, apenas por isso, teve aquele ciúme e resolveu matar o seu irmão. Isso, irmãos, vê lá em Gênesis capítulo 4. Outro exemplo de desunião, a gente vê José e seus irmãos. A Bíblia menciona lá em Gênesis 37 que os irmãos de José o odiavam. O restante da história os irmãos conhecem, né? Aqueles irmãos de José os venderam como escravo e ele foi vendido ao Egito. Mas claro, há também muitos casos de união que é mostrado na palavra de Deus. Vemos um exemplo muito bonito lá no livro de Ruth, que é de Ruth e Noemi, que depois de toda a tragédia que aconteceu ali com Noemi, ela perdeu seu esposo, ela perdeu seus filhos, a qual um deles era o esposo de Ruth, perdeu tudo que tinha e resolveu voltar para sua terra. E Ruth, ela não quis ficar ali no conforto naquela terra dela, ela quis voltar com sua sogra, porque ela amava sua sogra, ela era verdadeiramente unida à sua sogra. No Evangelho de Mateus a gente vai ver também que o caso de dois irmãos que juntos, eles eram unidos pescadores, mas eles largaram tudo para seguir Jesus e ser discípulos de Jesus, que foi Pedro e André. Isso a gente pode ver em Mateus capítulo 4. Então a gente olha todos esses exemplos que eu citei aqui, 2 de desunião, 2 que eu citei de união. E você vê que, infelizmente, nem sempre a vontade de Deus de que as famílias vivam unidas, nem sempre essa vontade ela é feita, ela é cumprida. Mas isso, irmãos, não é porque Deus não pode cumprir a sua vontade, não é porque Deus não pode fazer isso. Isso é por causa do ser humano, do pecado humano. Porque se dependesse, né, Deus, a vontade dele é que a família vive em união, mas o pecado corrompeu o ser humano. Mas aí você para refletir desses exemplos. Quais deles tiveram consequências e tiveram um final melhor? Você vê os exemplos de desunião. Caim, depois que ele matou seu irmão, o que ele teve que fazer? Ele teve que fugir da presença do Senhor. Teve que ir para um exílio, longe da sua família, longe de todos. Os irmãos de José, anos depois, o que aconteceu? Teve uma grande fome ali na terra, e eles tiveram que ir lá no Egito, se curvaram a um governador lá, se humilharam àquele governador, e quem que era? Era José. Então você vê que a consequência da desunião, ela é terrível, ela é uma consequência ruim. Mas nos exemplos de união, o que temos? Pedro e André, eles juntos seguiram Jesus e tiveram o prazer de andar lado a lado com o próprio Deus encarnado.
e ainda posteriormente tiveram um papel fundamental no nascimento, do surgimento da Igreja de Deus. Ruth, depois de ir com sua sogra lá para a terra de Israel, ela pôde se casar novamente com Boaz, um servo do Senhor. Então você pode ver, a partir desses exemplos, que a melhor opção, irmãos, é estar unido à sua família. Aí sim você viverá em paz e terá boas consequências. Esteja em comunhão, irmão, e amor com se você ainda tem sua mãe, seu pai, com seu irmão, com sua irmã. Os irmãos já devem ter ouvido uma história parecida com essa, de alguém relatando, por exemplo, que eu já ouvi. A pessoa foi no velório ali e via um parente que chorava desesperadamente em volta de um caixão, porque aquele parente dele que tinha sido morto, os dois havia alguma intriga e agora não havia mais tempo de reconciliar. Pensa o quanto isso é terrível, irmão. Não deixe acontecer isso com você. Não deixe se permitir passar por uma situação como essa. Vivam em união com todos da sua família. Precisamos também, como o texto mostra, viver em união com os irmãos em Cristo, com a nossa igreja. Se você deve estar unido com seus familiares, com a igreja de Cristo não vai ser diferente. E no decorrer da Bíblia, da palavra de Deus, nós vamos encontrar diversos textos que vai mostrar e nos exortar a fazer isso. Nesse texto que lemos, Salmo 133, Davi diz que é bom e agradável os irmãos estar em união. A definição de bom pode ser bom é aquilo que corresponde plenamente ao que é exigido, desejado ou esperado quanto à sua natureza. Então, dentro dessa ótica, dessa perspectiva, nós podemos ver que quando nós estamos em união, nós estamos cumprindo a vontade de Deus, correspondendo à vontade de Deus. Ele diz também que é agradável que os irmãos estejam em união. Agradável é algo que satisfaz, que dá prazer aos sentidos. Então, quando nós, irmãos, estamos unidos uns com os outros, é algo que é agradável a Deus, que dá prazer a Deus, e também é algo que é prazeroso a nós mesmos. Como é bom você poder olhar para cada um do seu irmão aqui com amor, com alegria, sem ter nenhum desentendimento, sem nenhum rancor. É preciso a cada dia, irmãos, que nós sejamos união, porque é preciso união para que a vontade de Deus ela seja cumprida. Dificilmente uma igreja onde vai ter desunião, divisão, ela será capaz de cumprir seu dever de viver em união como Deus ordena. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 12, versos 30 ao 31, versos 30 ao 27, que a gente vai ver a respeito da união com os irmãos em Cristo. 1 Coríntios 12, 20 ao 31. 1 Coríntios 12, versos 20 ao 27. O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você, e a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que parecem menos dignos do corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Amém? Nós podemos ver a partir desse texto, em especial o versículo 27, que individualmente nós vamos ser apenas membros
do corpo de Cristo. Mas juntos nós formamos verdadeiramente o corpo de Cristo, a igreja do Senhor. E como bem disse o apóstolo Paulo, cada membro vai cumprir a sua missão. Nós não podemos desprezar nenhum de nossos irmãos. Cada um aqui cumpre o seu papel dentro da nossa comunidade, dentro da nossa igreja. E o corpo ele só vai cumprir plenamente a sua função se todos os membros estiverem juntos. O apóstolo Paulo ele era muito inteligente para fazer essas ilustrações. Imagine você, meu irmão, sem algum de seus membros. Fatalmente alguma coisa que você faz ali no seu dia a dia, sem um membro seria difícil ou até mesmo impossível. Imagine você agora sem uma mão. Será que você conseguiria fazer o seu trabalho da mesma maneira ou sem uma perna? Da mesma forma o corpo de Cristo, todos nós precisamos estar unidos, juntos uns com os outros. A união dos irmãos ela gera o funcionamento pleno do corpo da igreja de Cristo. Comentando a respeito desse Salmo 133, o teólogo João Calvino diz o seguinte: enquanto as animosidades nos dividirem e os rancores prevalecerem entre nós, sem dúvida podemos ser irmãos mediante um relacionamento comum com Deus, mas não podemos ser considerados um só povo, enquanto apresentarmos a aparência de um corpo quebrado e desmembrado. Como somos um em Deus, o Pai, e em Cristo, a união deve ser ratificada entre nós por harmonia recíproca e amor fraternal. O que João Calvino está dizendo aqui com esse texto é: quando nós estamos divididos, brigados uns com os outros, nós podemos até ser chamados de irmãos, porque nós servimos ao mesmo Deus, mas nós não poderemos ser considerados um corpo, o corpo de Cristo, porque nós não estamos unidos. Mas para que nós verdadeiramente sejamos considerados um corpo, nós devemos estar unidos, praticando amor fraternal. Então, irmãos, que você possa sair com isso aqui hoje bem claro na sua mente, que você precisa estar unido com a sua família, porque isso é a ordenança do Senhor, a família é instituída por Deus. E também você precisa estar unido a cada um dos irmãos aqui da igreja, porque só assim você está realmente pertencendo e fazendo parte do corpo de Cristo e colaborando para o funcionamento desse corpo. Então, diante dessa mensagem, como é de costume, vamos deixar aqui 2 aplicações para os irmãos, para que nós venhamos a praticar essa mensagem, ao mesmo tempo nos tornar mais unidos, a nossa família e também aqui a nossa igreja. A primeira aplicação é para que os irmãos deixe o ego de lado e perdoe quando for preciso. Muitas vezes, nós, algumas pessoas, acabam se enchendo de rancor no seu interior e não se permitindo liberar o perdão. Eu te digo, meu irmão, libere esse perdão enquanto você ainda tem tempo, como eu citei lá aquele caso, da pessoa chorando em volta de um caixão porque era brigado com aquele falecido e já não havia mais tempo, de pedir perdão. Não deixe que isso venha acontecer com você, seja com familiar, seja com irmão de igreja. Perdoe quando é tempo. Você não sabe se você vai estar vivo amanhã, você não sabe se seu irmão vai estar vivo amanhã. Vamos viver unidos, irmãos, porque a vida aqui ela é passageira. Segunda aplicação é que venhamos a participar dos momentos de comunhão da nossa igreja. Nós temos aqui, hora ou outra, temos o chá de comunhão ao final dos cultos. Temos agora os cultos nos lares, nas últimas sexta-feiras do mês, se eu não me engano. Então, que venhamos aproveitar esses momentos para conversar, para criar intimidade com os nossos irmãos. Vamos dar valor a esses momentos simples. Por fim, que sejamos uma igreja unida, irmãos? Esse é o nosso objetivo a cada dia. Amém? Que os irmãos possam ter compreendido essa palavra, que venhamos a praticar ela em nome de Jesus. Vamos colocar de pé, vamos fazer uma oração. Enquanto nós estamos fazendo essa oração, se você sentir a vontade para dar um abraço, para conversar, pedir perdão para um irmão, fique à vontade. Vamos orar.
Senhor meu Deus, meu Pai, graças te damos, meu Pai, porque aqui podemos te louvar, podemos te adorar, podemos te exaltar, meu Pai. Que façamos isso todos os dias em nossas casas, com as nossas famílias, e aproveitar, Senhor, este momento na semana que nós temos de vir aqui, para junto com os irmãos da nossa mesma igreja, juntos como um só corpo, poder adorar e bendizer o Senhor. E que essa união, meu Pai, ela seja ratificada, que ela seja cumprida no dia a dia, né? Que aonde estivermos, que possamos lembrar do nosso irmão, orar por ele. Se algum irmão tem necessidade, pudermos ajudar, que assim façamos. Da mesma forma na nossa família, Senhor, que venhamos, né, amar de uma forma verdadeira, com atitudes, meu Pai. Nos ajuda a viver em uma plena união, meu Pai, uns com os outros. Viver em união também aqueles, meu Pai, que não são da nossa família, que não são da nossa igreja, mas que estão lá no mundo, que são colegas de trabalho. Que venhamos amar eles, amar levando a Tua palavra, Senhor, amar fazendo aquilo que for preciso para ajudar cada uma dessas pessoas. Pai, que isso seja uma verdade em nossas vidas, Senhor. A prática, ela por muitas vezes é difícil, Senhor, mas que o Teu Espírito Santo venha nos capacitar a fazer isso a cada dia de nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus eu te peço e desde já eu te agradeço, Senhor. Amém.